sai delantito tikuna yaririri. Pois bem, voltamos aí rapidinho. Estamos de volta. Bem, então, salve tua força, meu irmão Kizumolu, obrigado pelo retorno. Templo Olorum, Aie, Ronaldo Coral, Flávio, Joel, muito obrigado pelo retorno, meus irmãos. Vamos voltar aqui ao nosso estudo. Então, o seguinte, o Catimbó Jurema é uma tradição que não pode ser considerada uma tradição puramente mágica. Tá? A Jurema é uma religião. É uma religião marcada por práticas mágicas. Uma religião. O que é que eu quero dizer com isso? Ela é um caminho através do qual o indivíduo pode se religar, não apenas ao que ele entende por Deus, mas se religar à sua ancestralidade, se religar a si próprio. Esse aspecto religioso do Catimbó tem sido meio que substituído por aspectos mais técnicos. O Catimbó acaba sendo um grande hospital para quem está doente e vai lá procurar cura. Os trabalhos de Catimbó Jurema também são trabalhos marciais, também são trabalhos através dos quais as pessoas procuram combater, desmanchar malefícios. Inclusive, um convite para quem sentir no coração, este mês eu estarei realizando um seminário à distância chamado Desmanchando Malefícios com o Poder das Plantas. E aí vamos estudar alguns elementos aí do Catimbó no que se refere a esse processo de desmanchar malefício mágico. Tá? Alguém que te manda uma descarga verbal e essa descarga ganha força no plano sutil e acaba te atingindo. É um malefício. Não é só um ritual que é feito para te prejudicar, não. Tá? As plantas têm tecnologia para desmanchar isso aí, mas esse é outro assunto. Então, nos trabalhos de Catimbó, o indivíduo trabalha o seu corpo astral, tá? As emoções. Minha formosura voltou, graças a Deus. As emoções são bastante movimentadas nos trabalhos de Catimbó. É um trabalho emocional. A alegria, o amor, a tristeza, a raiva, o perdão, o medo. Tá? Isso tudo se movimenta em um trabalho de Catimbó Jurema. O louvor, a gratidão. Tá? Então o corpo astral, que é o corpo emocional, que é o corpo de desejos, em um trabalho de Jurema está o tempo todo ali. Ó. Sem falar que quando o trabalho é ritmado por atabaques, né, por tambores, aí é que o corpo astral vibra, tá? De modo especial em sessões de desenvolvimento mediúnico. Então o Catimbó atua sobre o rito, a prática, a vivência do Catimbó Jurema, atua sobre, incide sobre o corpo astral, o corpo de desejos. A própria vontade dos indivíduos que procuram o terreiro geralmente não está alinhada com a sua verdadeira vontade. Repetindo, nossa verdadeira vontade é nossa vontade espiritual. E o que é essa vontade espiritual? É a vontade de realizar o propósito pelo qual nós nascemos. Eu nasci por um motivo, cada um de vocês nasceu por um motivo. O Espírito sabe que motivo é esse. Quando você descobre que motivo é esse e tenta realizá-lo, você está em sintonia com a tua verdadeira vontade. O mais é vontade parcial, é vontade da personalidade, é vontade do eu menor. Tá? Então, como praticamente todo mundo, inclusive os dirigentes das casas de Catimbó Jurema, estão desligados de sua verdadeira vontade, porque estamos sempre perseguindo coisas muito pequenas, tá? Obviamente existem exceções, com a graça de Deus. Tá? Então nós estamos ali lidando com o corpo astral inferior. O rito bem direcionado é importante para desenvolver o corpo astral superior.
tá? O rito bem dirigido por um sacerdote responsável vai incidir sobre o astral superior. Salve, Tatiane, salve tua força. Bem, dentro dessa minha perspectiva, meu irmão, propósito se alinha com a ideia de destino, tá? Por quê? O propósito, nosso destino seria realizar o nosso propósito. Nem sempre conseguimos, e aí nascemos de novo com o mesmo propósito. Então, o nosso destino, o meu destino é realizar o meu propósito, o propósito pelo qual eu nasci. Agora, todos os meus antepassados, matematicamente falando, se a minha mãe, veja bem, aqui um parênteses, a minha mãe, salve minha irmã, Fábio Dalonder, salve tua força, minha irmã. Veja bem, por algum motivo muito especial, a minha mãe, em um determinado momento, olhou meu pai nos olhos e eles se apaixonaram. Se nesse contato tivesse ocorrido uma falha de 1 segundo e o olhar não tivesse batido, por 1 segundo um carro passou na frente ou alguém tropeçou, talvez eu não estivesse aqui. Da mesma forma, os pais de minha mãe e os pais do meu pai, e os pais dos pais de minha mãe e os pais dos pais de meu pai, toda essa ancestralidade, matematicamente, de modo muito interessante isso, né? Sem 1 segundo de erro, um encadeamento de encontros ao longo de gerações, desde a época do nosso ancestral mais remoto. Tudo isso aconteceu para que você estivesse aqui agora. Por isso que eu falo para os meus alunos na escola, valorize sua vida. Você nasceu por uma causa muito especial. Saiba que causa é essa. Eu nasci por uma causa. E eu preciso realizar o propósito pelo qual nasci. Realizar o propósito pelo qual nasci é valorizar toda a minha ancestralidade, que correu o mundo todo ao longo de milhões de anos, desde a época do germe do mar até agora, para que eu estivesse aqui. Nasci por um motivo. Preciso cumprir. Meu destino é cumprir. Conhecer o propósito é o primeiro passo. Eu nasci para quê? O segundo passo é correr atrás. Quando você corre atrás, o universo todinho vai fazer com que você realize. Pode ter certeza. Então, obviamente, penso dessa forma. Acredito e procuro viver dessa forma. Preciso, devo cumprir o meu propósito. Quando eu cumpro, quando eu me esforço, eu ativo a minha verdadeira vontade. Da mesma forma com cada um de vocês. Meu irmão Iago, salve tua força. Ariana, salve tua força. Então vejam bem, o Catimbó Jurema atua sobre o corpo astral. Atua também sobre o corpo mental. Não tão intensivamente quanto o sistema de alta magia. Tá? Mas atua sobre o corpo mental também. Nós também aprendemos, nós também estudamos. Há uma diferença clara. A alta magia nós podemos aprender em casa, principalmente agora, que está tudo sendo divulgado. Antigamente, sem uma sociedade secreta, a coisa era mais difícil. E sem muita grana, a coisa era mais difícil. Hoje está tudo sendo divulgado, de vários campos de magia, várias escolas de magia, vários sistemas de magia. Nós podemos aprender alta magia em casa, mas Catimbó Jurema não se aprende em casa. No universo juremeiro, existem pessoas que nascem e não frequentam terreiros em momento algum na vida e trabalham na Jurema. Mas não é assim com todo mundo, é uma minoria. Trabalho de Jurema, assim como trabalho de Umbanda, trabalho de Candomblé, se aprende no terreiro. Por quê? Porque parte da tradição é oral, nunca foi escrita. E eu acredito que se for escrita, perde a força.
O trabalho de Jurema precisa da força da floresta. O trabalho de Jurema precisa da força de um terreiro. O trabalho de Jurema precisa de contato com a natureza. Sem esse contato, o trabalho fica pela metade. Obviamente, nós podemos aprender muitas coisas através de livros, através de seminários, mas os fundamentos da tradição só se transmitem dentro de um terreiro. Fora isso, impossível. O que acontece no terreiro não acontece em casa. O trabalho que se faz no terreiro não pode ser feito em casa. A não ser que sua casa tenha assentamento, tenha fundamento, tenha outras coisas, né? Fora isso, não rola. É uma diferença da alta magia para uma tradição como a Jurema. Então, a vivência no Catimbó Jurema vai contribuir com o desenvolvimento do corpo astral do indivíduo, desde que esse indivíduo esteja em uma casa de Jurema séria. Caso contrário, ele vai ampliar o corpo astral inferior. E aí vai dar um problema. O indivíduo se torna viciado, apegado demais. Ele não busca a transcendência. Ou seja, ele não desenvolve os potenciais latentes em sua alma. Salta a força, mestre Breno. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, Maria Padilha, Pombogira, é muito mais do que beber e fumar. É muito mais do que arranjar namorado, arranjar marido, desmanchar casamento. Exu é muito mais do que abrir caminho para arrumar emprego. Um mestre de Jurema é muito mais do que alguém que vem curar uma ferida. Tá? Esses seres são forças cósmicas. Se nós não vibrarmos no astral superior, a gente não acessa o que eles são. Consequentemente, não conhecemos o que realmente somos. Somos muito mais que isso, tá? Uma casa séria pode te dar um vislumbre disso aí. Então, consequentemente, justamente por agir sobre o corpo astral e o corpo mental, em direção a um autoconhecimento espiritual, tá? Principalmente as casas de Jurema que trabalham com medicinas de poder. Nem toda casa de Jurema trabalha com o chá que expande a consciência, mas quando ocorre em uma casa dessas, o indivíduo pode ser orientado mais íntima e profundamente a manter contato com níveis superiores de consciência, consequentemente com níveis espirituais de existência. Estou tentando ser o mais claro possível, tá? Mas é porque as palavras nesse campo da subjetividade me faltam. Bem, então a Jurema é uma tradição que vai trabalhar fortemente esse campo, por mais que trabalhe também o intelecto, né? Mas vai trabalhar muito mais fortemente o campo da emoção, o campo dos desejos, consequentemente o mundo astral. O trabalho de Jurema se realiza sobre o mundo astral. O astral da natureza, o astral dos seres humanos, o astral das rochas, o astral do encanto. Tá? O campo astral é uma via de manifestação do plano paralelo que nós chamamos de encanto. Tá? E o que é que o trabalho na Jurema pode proporcionar? O desenvolvimento de faculdades mediúnicas. Tá? Então vejam bem, o trabalho do juremeiro desenvolve mediunidade, o trabalho na Jurema desenvolve mediunidade. Tá? Desenvolve clareaudiência, clarividência, intuição, tá? Transe mediúnico de incorporação. Irmão, deixa eu ver aqui. Não sei se é pertinente ao assunto, mas depois de Nietzsche, a crise da metafísica, as tradições cerimoniais e que apelam ao metafísico, à existência de Deus, também não foram abaladas? Vejo uma mudança profunda nas perspectivas esotéricas para a compreensão dos aspectos metafísicos e espirituais como sendo a manifestação de forças psíquicas intrínsecas ao homem. Meu irmão, eu particularmente penso que depois de Nietzsche, essa relação do homem com... deixa eu ver aqui...
essa crise da metafísica, né? As traduções cerimoniais que apelam ao metafísico, a existência de Deus, eu penso que não foram abaladas, todo respeito. Tá? Eu gosto muito do Nietzsche, eu li um tanto dele assim, e ele questiona a ideia cristã, pelo que eu posso perceber. Talvez eu esteja falando bobagem porque eu não li muita coisa dele, eu li alguns livros, alguns textos importantes. Aquele ali, Para Além do Bem e do Mal, O Anticristo, Assim Falava Zaratustra, foram os textos que eu li do Nietzsche assim, há muito tempo atrás. Mas enfim, eu percebo que ele criticava a ideia cristã de Deus. Ele não atacava a espiritualidade como um todo. A igreja foi, pelo modo como ela se conduzia, o grande inimigo ali de Nietzsche, a ser questionado. Mas eu encontro no Nietzsche palavras de um iniciado de alto grau. Todo respeito assim. Trechos Para Além do Bem e do Mal, nossa, termos de um iniciado em alto grau, o iniciado na transcendência da coisa mesmo, sabe? Eu não sou psicólogo, né? Eu estudo psicologia por conta própria. Gosto muito, de modo especial, da psicologia transpessoal. Estudei um pouco de psicologia junguiana, psicologia reichiana e psicologia freudiana, mas eu gosto muito da psicologia transpessoal. Gosto demais até. Que para mim é a linha da psicologia que alinha, né, o holismo, a espiritualidade, a psicologia mais clássica, digamos assim. Mas o que é que eu percebo? Nessa lida minha com pessoas no terreiro, né? Pessoas que têm problemas mediúnicos, tal. Algumas pessoas têm um misto ali. Elas têm um problema mediúnico e problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, o que eu quero dizer com isso é que se elas forem ser tratadas exclusivamente pela linha da psiquiatria, elas vão morrer tomando medicamento e não vão ficar curadas. Tá? Então, são essas pessoas que precisam do psiquiatra e precisam do sacerdote. Uma leitura, humildemente falando. Entende? Da mesma forma, se elas forem ser tratadas exclusivamente com o sacerdote, elas não vão ficar totalmente boas, porque elas precisam do psiquiatra. Entende? Um problema social, um problema familiar que tenha causado um dano psicológico em alguém, não se resolve em terreiro. A menos que o terreiro seja dirigido ou tenha pessoas que conheçam a psicologia, a psicoterapia, enfim, que possam dar um apoio. Mas há problemas que são tratados no terreiro, há problemas que são tratados na igreja, há problemas que são tratados com o psiquiatra, há problemas que são tratados com o psicólogo, e há problemas que precisam do terreiro e do psicólogo, do terreiro e do psiquiatra, do terreiro e do médico. Nas tradições mais antigas, o médico era mago e era sacerdote. Então a ciência era completa. Salve minha irmã Rosane, salve tua força, minha irmã. Então a ciência era completa. O médico era mago e era sacerdote. O pajé era médico, mago e sacerdote. O sacerdote mesopotâmico, sumero-babilônico, era médico, mago e sacerdote. O terapeuta gnóstico era médico, mago e sacerdote. E aí, com a ascensão da ciência ocidental, esses encargos foram se separando, né? Surgiram os especialistas. O especialista em medicina trata do corpo. O especialista em psicologia trata da mente. E o especialista em magia foi ridicularizado, considerado um louco, tá? Pela teologia e pela ciência ocidentais. Mas o holismo, que até o Pierre Weil toca nos trabalhos dele, né? Tende a unir essas correntes. Sim, os alquimistas também. Com isso não anula a ideia de espiritualidade como um ceticismo, mas da manifestação espiritual. Sim, rapaz, eu concordo com isso. Eu vejo na psicologia um caminho de iluminação. Particularmente falando, a psicologia transpessoal me trouxe assim um vislumbre do que é iluminação. Não me considero um ser humano iluminado, estou bem longe disso.
mas a psicologia transpessoal me trouxe uma compreensão intelectiva do que seria a iluminação. Sim, e concordo contigo, a manifestação espiritual, ela não deixa de ser psicológica. Parece haver uma inversão cerimônia exterior para introspecção psicológica, rito interior. Na minha concepção, o corpo mental está alinhado com o corpo astral. Eles não podem ser dissecados. Quando o indivíduo pensa, ele sente. Quando ele sente, ele pensa. Entende? Então, a consequência disso é que uma manifestação espiritual é uma manifestação psicológica. Uma manifestação anímica é uma manifestação psíquica e vice-versa, porque os corpos não estão dissociados. A gente só dissocia para poder compreender didaticamente, tentar compreender didaticamente com mais facilidade. Vamos voltar aqui, então, a questão do desenvolvimento de faculdades mediúnicas, o desenvolvimento de faculdades psíquicas e de um modo transcendente. Tá? O Catimbó Jurema tem essa pegada transcendente, quando ele não está resumido a simples curas ou a trabalhos para abrir caminho. Tá? Ele tem uma pegada transcendente, porque ele te coloca em conexão com a força sutil da natureza. E aí você extrapola os limites de tua estrutura humana, tá? Fisicamente falando. Então, por faculdade psíquica, o que é que eu entendo por faculdade psíquica, já que tocamos no assunto da psicologia? Faculdade psíquica é uma telepatia, por exemplo. É uma precognição. Saber algo que vai acontecer amanhã. Retrocognição. Saber algo que ocorreu ontem, desconhecido pelas pessoas. Tá? Uma telepatia. Comunicação de pensamento. São faculdades psíquicas, na minha leitura. O que são faculdades mediúnicas? São faculdades potenciais inerentes à alma, ao corpo astral. Tá? Como assim? Todas as faculdades mediúnicas são anímicas. Uso o termo anímico como sendo ligado à alma. Tá? Não deixa de ter sua conexão com o psiquismo. Tá? Mas quem se movimenta, quem se torna mais elástico é o corpo astral. Então, isso é desenvolvido no ambiente juremeiro. Tá? As qualidades, né? As qualidades, o que é que nós desenvolvemos no Catimbó Jurema? A vontade também é desenvolvida, partindo dos trabalhos. Antes de me tornar juremeiro, eu cheguei a pensar, rapaz, esse trabalho de alta magia exige muito de mim. Eu tenho que ter instrumento, eu não tenho dinheiro para comprar essas ferramentas. Eu era um garoto de 18 anos, 19 anos de idade, não tenho condição de fazer isso, de comprar aquilo. Eu vou para Jurema, que é mais simples. Louvado seja Deus. Não é simples não. Tem trabalho que exige muito de você, tem trabalho que você tem que fazer na floresta, tem hora para tudo. Tem maneira de pegar a planta que não pode pegar em lua tal, tem que coletar em outra lua, porque se pegar na lua errada não vai funcionar. Entende? Então isso aí já é uma mão de obra para você lapidar-se e desenvolver sua verdadeira vontade. Eu vou tentar falar mais rápido aqui por conta do tempo, senão o Instagram termina e aí já fica muito extenso, né? Já vamos aí com 1 hora e 29 minutos de estudo, com a graça de Deus. Então, o desenvolvimento da vontade, o desenvolvimento do amor, mas amor no sentido de caridade. Tá? Isso aí é muito presente na Jurema, séria. Caridade, ajudar o próximo. Até sacrificar-se pelo próximo. Isso é presente na Jurema Santa Sagrada. Abriu uma mesa de Jurema, vai lá para ver quantas pessoas doentes tem para serem atendidas. Tá? Se você abrir o seu terreiro, você vai ver. Vai aparecer gente querendo, pedindo aos mestres que façam o favor de praticar um ato ruim. Tá? Isso aí tem em todo canto. Mas a maioria das pessoas que vão para o Catimbó Jurema vão procurando cura. E o médium está lá, predisposto a curar. É a coisa que o umbandista e o catimbozeiro deve estar preparado, tá? Ajudar o outro, ajudar o próximo. Então, quem é juremeiro acaba se devotando a isso, e por mais que fuja, é o que o procura. Tá? Então ele vai desenvolver o amor, caridade.
a um nível muito alto. Outra coisa, enquanto os sistemas de alta magia atuam predominantemente sobre o macrocosmos e o mediocosmos, o Catimbó Jurema atua sobre o microcosmos e sobre o macrocosmos. Ou seja, o juremeiro busca fora elementos que contribuam com o trabalho interno e externo. E quando ele comunga de uma planta mestra, de uma planta de poder, a inteligência da planta auxilia o juremeiro a mergulhar profundamente dentro de sua natureza. E aqui dentro ele encontra um outro mundo, uma outra realidade. Muita coisa aqui por dentro. Tá? Então, o trabalho do juremeiro é um trabalho que se realiza no macrocosmos e no microcosmos. O trabalho de alta magia é predominantemente externo. Tá? Pode prestar atenção. O trabalho do juremeiro ele é externo e interno. O que seria esse processo de iluminação e despertar espiritual dentro da mediunidade? Vou tocar nesse assunto agora, meu irmão. Então vejam bem, eu falei para vocês que o trabalho no campo da alta magia fortalece e desenvolve o intelecto, tá? Assim como contribui com o desenvolvimento de faculdades psíquicas. Já o trabalho com a Jurema Santa e Sagrada contribui com o despertar da consciência. E aí eu peço a atenção de vocês, meus irmãos, porque despertar a consciência não é iluminação espiritual. Tá? Despertar a consciência, estar em consciência desperta, é saber que, além deste plano físico no qual nos movimentamos ordinariamente, existem outros planos de existência. Enquanto o trabalho no campo da alta magia te ajuda a compreender isso intelectualmente, o trabalho no Catimbó Jurema, por conta do apoio das plantas de poder, te auxilia a entrar em contato com esses planos de modo muito mais sensível. Consequentemente, o indivíduo desperta para a realidade da existência de outros níveis de consciência, da existência de outros mundos, da realidade vital de outros reinos. Tá? Nesse processo, o indivíduo pode alcançar o estado de consciência cósmica. Consciência cósmica é diferente de consciência desperta. Tá? A consciência cósmica é o estado posterior ao que eu chamo de consciência desperta, tomando de empréstimo um termo da própria psicologia transpessoal. Tá? Porque em consciência cósmica o indivíduo recebe a luz. Ele não é mais o mesmo. A Jurema abre a porta. Você é quem entra se quiser e que se conseguir. Aí é um problema, porque tem gente que alcança o estado de consciência desperta e se considera um iluminado. Tá? E aí nós agora vamos conversar 2, 3 minutinhos, tá? Sobre os problemas, né, que o trabalho no Catimbó Jurema pode trazer para o indivíduo. Problemas, algo semelhante ao que o trabalho na alta magia traz. O problema com a dualidade. O cara se perde nisso, pô. Tanta coisa importante para encontrar, o cara se perde nisso. Tá o tempo todo bem contra o mal, bem contra o mal, bem contra o mal, bem contra o mal. E no próprio universo juremeiro, infelizmente, o juremeiro ele é meio antropofágico. Ele devora um ao outro. Isso é uma coisa louca. Assim como o umbandista também é meio antropofágico, o magista também é meio antropofágico, tá? Sou juremeiro, aí tem um terreiro e outro cara também tem. Aí vai medindo força para ver quem tem mais ciência, para ver quem tem mais capacidade mágica, e uma briga
horrível que também alimenta aquela megalomania mágica, tá? A ilusão, o cara achar que pode tudo, inclusive apagar o anjo do outro, afastar o mestre do outro, derrubar o orixá do outro. Eu já ouvi esse absurdo. Quem danado vai derrubar um orixá? Quem danado vai derrubar um orixá? É mais fácil o orixá estourar o cara, se fosse possível e permitido pela lei universal. Quem vai derrubar um orixá? Me diga aí. Tá? Exato. Outra coisa que pode macular e prejudicar o desenvolvimento espiritual de um juremeiro é o apego ao êxtase. O apego ao êxtase. O cara bebe uma planta de poder, ou usa uma planta de poder, um cachimbo e tal, e quando sente o estado de consciência se alterando, ele fica querendo passar pela experiência 1 milhão de vezes. Então, ao invés de buscar crescer espiritualmente, ele busca o êxtase. Tá? E esse êxtase deixa de ser um êxtase espiritual e desce para o patamar de êxtase químico. E aí o cara corre o risco de ficar um cara o tempo todo usando a planta de poder só para entrar no êxtase. Então ele se perde na jornada, ele não busca a transcendência, ele está ali só no êxtase. Fumou um cachimbo, bebeu uma jurema, tal, tomou uma planta de poder, entrou no que ele chama de força, está lá. O apego ao êxtase. E um outro problema é a megalomania. A megalomania mágica. Tá? Mesmo problema lá da alta magia. O cara acha que pode tudo, tem poder para tudo, para se meter na vida de quem for, para fazer o que for quando quiser, me pague tanto que eu faço. Fulano ali, se você pagar, ele faz porque ele é um bom mestre. O bom mestre não é o cara que faz o bem, o bom mestre é o cara que pinta e borda. Tá? Que acha que pode fazer o que quer, a revelia da vontade de Deus, a revelia da vontade de um mentor, a revelia da vontade de um Exu, a revelia da vontade de um guardião. Tá? Ele pode fazer o que ele quer. Então ele fica louco, pira nisso aí. Tá? Então esses são problemas, né? Agora temos aí 25 minutos, vai dar meia-noite, grato pela resistência, né? Tô aqui meio isolado, só estudando. E aí nunca mais eu tinha feito uma live tão extensa, hoje colamos 2 lives. Agora eu quero falar um pouquinho, tomara que dê tempo. Se não der tempo, aí marca para outro dia. O processo de desenvolvimento espiritual através do Tantra, do Tantra Yoga. Tomando por Tantra, considerando Tantra, não a massagem orgástica, que é difundida por aí. O cara bota Tantra, aí pensa logo na masturbação, não sei o quê. Para com isso. Tantra como uma tradição milenar. 3.000 anos antes de Cristo, lá na Turquia, tá? O povo que deu origem ali aos dravidianos estavam vivendo o Tantra como uma religião, como uma filosofia de vida. Tá? É desse Tantra que eu estou falando. Daí, teoria minha, surgiram no contato ali dos indo-dravidianos com os povos védicos, surgiram os sistemas de yoga. Então, quando eu me refiro a Tantra Yoga, é uma yoga que trabalha o corpo, não trabalha apenas a mente, trabalha o corpo com o objetivo de iluminar-se, alcançar a grande liberação. O objetivo do Tantra é despertar de Kundalini e a realização do que nós chamamos de grande liberação. Tá? O objetivo do Tantra não é desenvolver um potencial sexual fabuloso, não é ter um orgasmo fenomenal. Tá? Isso aí são outras coisas. Isso pode acontecer na via tântrica, tá? Mas não é o objetivo do Tantra. Salve tua força, meu irmão Joel. Então vejam bem, o Tantra, a meu ver, é o sistema mais completo de todos. O Tantra tem seu aspecto mágico, tem seu aspecto medicinal, só que o Tantra parte do corpo físico. Tá? Aqueles dizeres, né? Eu me levanto com o apoio do chão. Eu me levanto com o apoio do chão. Isso é um princípio tântrico. Tá? Nós nos erguemos com o apoio do chão. A coisa no Tantra começa na matéria. Você tem que trabalhar o seu corpo, não visando exclusivamente aperfeiçoar o corpo, mas transcendê-lo. Isso é uma coisa que às vezes é um pouco difícil de ser compreendida.
De modo especial quem trabalha com Tantra de esquerda, que é o Tantra sexual. Tá? Como é que pode isso? Através de um rito sexual, o indivíduo transcender o próprio sexo e buscar a iluminação. Parece um paradoxo, né? Mas o Tantra é um trabalho que se realiza sobre o corpo de desejos, sobre o corpo mental, tá? Mas que começa no corpo. Tá? O Hatha Yoga conversei isso aí com o Diego na live sobre massoterapia ayurvédica, né? O Hatha Yoga é uma expressão tântrica de yoga, sem sombra de dúvida. O Hatha Yoga está lá trabalhando o corpo, as posturas, exercício respiratório e tal. Mas vamos lá. Então, o Tantra Yoga é um sistema filosófico de autoconhecimento, mas também de manipulação de elementos externos ao corpo, tá? Existe nas tradições indígenas algo semelhante ao Tantra? Existe, meu irmão. Eu encontrei aspectos de uma espécie, entre aspas, um Tantra caboclo, aqui no Nordeste mesmo. Eu pretendo, se Deus permitir, eu fiquei de escrever um segundo livro sobre Tantra, chamado Tantra e Magia Sexual, mas eu só consegui até agora escrever a introdução ao estudo do Tantra. E o livro do Mago Jurimbeiro ainda vai estar dando trabalho, com a graça de Deus, isso vai ficar para depois. Mas eu vou tocar nesse ponto aí. Bem, então o trabalho do Tantra Yoga é um trabalho que se realiza do físico para cima. Do físico, quero dizer, ao astral, mental e espiritual. É um trabalho que exige o desenvolvimento simultâneo do intelecto e da emoção. Deixa eu tentar ser mais objetivo. É um trabalho através do qual o iniciado, o praticante, o tântrico, vai exercer, vai movimentar, vai impor sua verdadeira vontade sobre seu intelecto e sobre seu corpo emocional. É um trabalho que se realiza simultaneamente sobre a alma e sobre a mente, tendo como base o corpo. É por isso que eu considero um sistema completo. Não trabalha só intelecto, não trabalha só emoção, trabalha corpo, alma e mente. O objetivo do Tantra e o que o Tantra pode proporcionar, sem sombra de dúvida, é a transcendência. Um sistema de automagia não vai levar o indivíduo à transcendência. Muito raramente isso vai acontecer. Vai fortalecer o intelecto, vai dar ciência, vai dar ferramentas ao indivíduo. Tá? Mas a transcendência é o trabalho que se realiza sobre si. Tá? Um mergulho interno, é uma espécie de mística. Entende? Mas no Tantra, o objetivo é a transcendência. Consequentemente, à medida que transcende os estados ordinários de consciência, o indivíduo se depara com o desenvolvimento de sua verdadeira vontade, o desenvolvimento, o surgimento, o encontro com uma forma universal de amor, um amor transcendente, a apoteose do amor, o amor por tudo. Em estado meditativo você pode ter um vislumbre disso. Mergulhar nisso é iluminar-se, a meu ver. Mas o que é amor por tudo? É você amar um cachorro do jeito que você ama sua filha. É você amar uma árvore, uma planta, do jeito que você ama sua mãe. Esse é o amor transcendente, ao qual o Tantra te aponta. Então nós temos vislumbres disso aí na Jurema também. Quando a inteligência que rege o vegetal quer te levar, quando a mãe Jurema quer te levar, ela te mostra o que é isso. Mas cabe a você construir o caminho até lá, porque ela te mostra. Você é quem caminha, se esforça para chegar. Entende? A não ser que você tenha compromisso, aí é outra coisa. Bem, além desse amor
cósmico, o Tantra te leva, te apresenta uma ideia de unidade que é difícil de ser explicada, tá? Que é a unidade com todas as coisas. Como assim? Você deixa de ser você. Você não é mais eu. Você é algo que pode ser chamado tudo e ao mesmo tempo pode ser chamado nada. O indivíduo que pratica, ele tem vislumbres disso. Mas o iluminado vive nisso. Ele é isso. Tá? Por isso que eu digo, não adianta beber uma planta de poder, atingir um nível de consciência desperta e se considerar iluminado. Se o cara ainda está criticando o outro, se o cara ainda está se metendo na vida do outro, se o cara ainda está fofocando, se o cara ainda está magiando, ele está longe desse estado de plenitude e de união com tudo. Longe, ele não é isso. O cara bebeu Jurema, bebeu Asca, 50 anos bebendo chá. Aí diz assim, eu estou iluminado, eu atingi um estado espiritual altíssimo, Deus falou comigo. Mas aí, depois da sessão, tá falando da vida alheia, tá fazendo feitiço para derrubar um, tá brigando, discutindo com as pessoas na rua, arquitetando planos terríveis. Esse cara tá falando besteira, tá mergulhado na ilusão, na pseudo-onisciência que determinados trabalhos realizam. Fazem com que o indivíduo, quero dizer que determinados trabalhos podem conduzir o indivíduo, né? Mas então, o trabalho transcendente na via tântrica pode proporcionar, deve proporcionar, se o indivíduo assim quiser, tá? E buscar com afinco, conexão com a verdadeira vontade, o desenvolvimento desse amor transcendente, tá? E a certeza de unidade. É nesse ponto que eu digo, a dualidade é uma farsa necessária à nossa evolução. Transcender a dualidade, transcender a ideia de bem e mal, transcender a ideia de conflito. Tá? Quem busca o conflito vai encontrar o conflito, vai permanecer na ilusão. Quem busca a unidade. Tem um ponto na Jurema que a gente canta. Meu pai mora lá no alto, do alto eu me sinto bem. No alto eu vejo quem passa, no alto eu vejo quem vem. Tá aí, tá no alto. Eu tô só vendo. Tá, mas vamos voltar para o Tantra. O trabalho tântrico é um trabalho que se realiza simultaneamente sobre o microcosmos e sobre o macrocosmos. Por quê? Porque determinados elementos que o tântrico utiliza estão fora dele e ao mesmo tempo dentro dele. Um exemplo aqui simples. Para quem conhece o Tantra, tá? Quem fica vendo o Tantra nas massagens eróticas aí não conhece. Conhece outra coisa. Mas vejam bem, quem conhece o Tantra, há rituais de abluções, rituais de purificação, há rituais de adoração às divindades tântricas, há rituais de curas tântricas com plantas, com fumaça, com óleos, com banhos, inclusive com elementos sexuais, com secreções sexuais. Então, vejam bem, o tântrico está manipulando elementos de dentro e de fora o tempo todo. O próprio pranayama, inalando oxigênio, prendendo oxigênio, assimilando prana, exalando a sujeira, me limpando. Tá? Então, é um trabalho constante que envolve o micro e o macrocosmos. E o que o Tantra pode proporcionar? Além do desenvolvimento do intelecto, além do desenvolvimento da alma, além do desenvolvimento da consciência, além do alcance da consciência desperta, um tântrico determinado vai encontrar o estado de consciência cósmica.
esse é o fim ultimal do Tantra, simbolicamente expresso de diversas formas, tá? Quando Kundalini encontra Shiva, quando Kundalini sobe, dependendo da escola tântrica, encontra Vishnu. Quando Kundalini sobe, atualiza todos os chakras e te permite alcançar Sahasrara, e de Sahasrara fazer com que a tua centelha interior seja lançada ao universo. Ela já está no universo. São símbolos, tá? Agora, quais são os problemas que a prática tântrica pode proporcionar? Apego ao êxtase é um dos problemas. Aquele que realiza, que pratica as meditações tântricas, por exemplo, ele sabe que ele vai se deparando com níveis de introspecção que são níveis estáticos. Cada nível é mais luminoso, não é iluminado, luminoso que o outro. Tá? E assim como alguém se torna dependente de uma planta de poder, não da planta, mas do que a planta proporciona, e o cara quer estar tomando planta de poder o tempo todo, por conta do êxtase, alguém pode se vislumbrar demais com um estado de consciência e ficar buscando a meditação, a prática tântrica, buscando para encontrar esse estado novamente. Então, uma orientação que eu encontrei há muito tempo atrás é a seguinte: é preciso saltar de êxtase a êxtase. Atingir um nível de consciência muito alto através de uma prática tântrica. Busque um mais alto. Busque um mais alto após esse. E depois busque um mais alto e sempre busque um êxtase mais alto. Tá? Pode parecer megalomania, é paradoxal, porque cada êxtase te liberta de um elemento que aprisiona, que limita a tua vontade. Tá? Uma outra coisa que o Tantra pode proporcionar e prejudicar um indivíduo, vou dizer aqui, cada vez que um chakra é atualizado, cada vez que os nadis são devidamente, tentando ser mais objetivo e pontual, os nadis devidamente purificados, devidamente limpos, tá? Vão contribuir com a ascensão de Kundalini. Tá certo? À medida que Kundalini sobe, ela atualiza um chakra, de baixo para cima. Quando um chakra é atualizado, o indivíduo que tem esse chakra atualizado pela ascensão de Kundalini passa por um despertar daquilo que nós chamamos de siddhis. O que são siddhis? São poderes. Tá? Ô, minha irmã Reni linda, amo demais você, salve tua força. Brevemente estaremos aí, viu? Com a graça de Deus. Então veja bem, à medida que os chakras são atualizados, siddhis são poderes extrafísicos, faculdades psíquicas, vão aflorar naturalmente, tá? Então, o indivíduo despertou um determinado chakra, atualizou um determinado chakra, o que é que vai acontecer? Ele passa a ter clareaudiência, ele passa a ter clarividência. Em determinados momentos do seu dia ele vai ver um espírito, vai ver uma energia, vai ver uma coisa. Ele passa a ter uma intuição mais forte, mais refinada. Tá? Lembrando, a intuição não pode se misturar com emoção. Intuição é uma mensagem do espírito. Tá? Então, atualizou um chakra, a intuição se torna mais depurada, mais fina, mais pontual, mais clara, mais certa. E aí o que é que acontece? Alguns indivíduos deixam de buscar a transcendência para trabalhar exclusivamente com os siddhis. Tá? Salve Caio, meu irmão, salve tua força. Então o que é que eu quero dizer? Uma coisa é o indivíduo saltar de êxtase em êxtase em direção à consciência cósmica. Outra coisa é ele acessar um determinado êxtase, atualizar um chakra, despertar algum siddhi e se apegar ao siddhi, se apegar ao poder, se apegar ao poder mágico, ao poder psíquico, ao poder mediúnico. E aí ele está limitado.
Tá bem, então resumindo aqui a história, eu não vou nem resumir, porque agora nós temos aí 6 minutinhos de live. Tá? Foi uma live bem produtiva, fazia tempo que não realizava uma live dessa. Esta live vai ficar salva neste meu perfil do Instagram, as 2, tá? E eu vou passar as 2 também. Não vou fazer isso hoje, eu vou fazer amanhã. Tá? Hoje eu vou comer alguma coisa e descansar com a graça de Deus. Mas essas lives vão ficar salvas no Instagram e no meu canal do YouTube, canal chamado Arqueologia do Sagrado. Estou passando por uma reformulação do canal. Então, boa parte dos estudos que estavam lá eu tirei do ar, certo? E estou colocando lá um combate à intolerância religiosa, que é para que as pessoas que não respeitam as religiões dos outros saibam que existem leis no Brasil e que essas leis precisam ser cumpridas, né? Devem ser cumpridas. Se você é vítima de intolerância religiosa por causa de sua crença, por causa de sua religião, denuncie na hora, tá? Faça valer essas leis. E aí, para finalizar essa conversa, eu vou sugerir novamente o que eu sugeri no começo lá da primeira live, o estudo desse livro aqui, Os 7 Temperamentos Humanos. É um livro muito enriquecedor. Independente de tua tradição espiritual, vale a pena dar uma lida nesse livro. Foi sugestão do irmão Charles Boeira, da Sociedade Teosófica. Em breve, eu e o Charles estaremos realizando uma live pelo canal dele, tá? Canal da TV Teosófica, sobre este livro, certo? Para quem gosta de Catimbó Jurema, estão acabando aqui, ó, tá? Ainda tem algumas edições, devo ter umas 12, tá? Do Canindé Rei da Jurema. Olha, meu irmão, o meu livro sobre Tantra é esse aqui, Uma Introdução ao Estudo do Tantra. Eu não tenho mais ele impresso, já vendi todos, graças a Deus. Mas lá pela Amazon você encontra a versão digital. Agora, eu ainda tenho alguns números aqui da revista chamada Tantra e Autoconhecimento. É uma revista especializada em Tantra, Yoga e Magia Oriental. Eu tenho aqui o número 1, o número 2 e alguns exemplares do número 3. E aí eu estou em dívida com quem assinou a revista, porque são 4 exemplares, o número 4 ainda não saiu. Aí eu peço só um pouquinho de paciência aos assinantes, porque assim que eu concluir o livro do Mago Juremeiro, eu vou encetar aí o último número da revista Tantra e Autoconhecimento. Estou numa pesquisa aqui tremenda com relação à conclusão desse livro do Mago Juremeiro. Eu pensei que ia concluir agora, em março, mas está longe. Vou deixando logo claro que está longe, é muita coisa para ser pesquisada e eu pretendo me empenhar em escrever esse livro de modo primoroso, assim, dando o máximo, né, de mim mesmo, para a honra e glória de Deus e da Jurema Santa e Sagrada, conforme o propósito dos mestres juremeiros. Estou obediente a esse propósito, com a graça de Deus. O livro do Mago Juremeiro faz parte desse propósito, porque é um livro através do qual eu estou deixando claro, resgatando ali mesmo, assim, para não ser esquecido nunca mais, se for da vontade de Deus, tá? Ritos de Jurema muito antigos, elementos ritualísticos muito antigos, concepções de universo, crenças muito antigas em divindades ancestrais do universo indígena, elementos ali da presença do encontro entre os pajés juremeiros e os cabalistas e as bruxas e feiticeiros, elementos que fomentaram o desenvolvimento do nosso Catimbó Jurema contemporâneo. Então, assim como eu fiz com Canindé Rei da Jurema, que eu trouxe um pouco da história dele, tá? Do nosso ancestral divinizado, do nosso rei, para que essa história não seja esquecida, tá? Por ninguém, muito menos pelos juremeiros. Eu pretendo, no livro do Mago Juremeiro, deixar assim, ó, o máximo de informação que eu puder. Tá? Então, assim que eu terminar, assim que eu concluir o livro do Mago Juremeiro, eu vou encetar ali o 4º número da revista Tantra e Autoconhecimento. Tá certo? Então, meu irmão Acanguaçu, salve tua força. Então é esse, meu irmão. O meu livro sobre Tantra é esse. Uma introdução ao estudo do Tantra e as revistas Tantra e Autoconhecimento, número 1, 2 e 3. E aí, minha gente, quero agradecer
pela presença de vocês, pela paciência, viu? Espero que o que eu transmiti, o que eu compartilhei nesta live tenha sido útil às reflexões e à jornada de vocês. Peço desculpas se eu, em algum momento, encontrei dificuldades em transmitir esse conhecimento, tá? Esses elementos aí. E peço desculpas se eu cheguei a ofender a concepção religiosa ou a fé de alguma de vocês. Tá? Não é meu objetivo. Como sempre, eu só posso expor aquilo que eu vivencio e pesquiso. Minhas pesquisas têm como base o que eu vivo e o que eu estudo. Só tenho isso como base. Tá? Então, muito obrigado. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoem imensamente cada um e cada uma de vocês. Minha irmã Reni, dorme com Jesus. Sidney, meu amor, que Deus nos ilumine imensamente, tá? Com muita luz, muita paz, muita sabedoria, muita alegria. E é isso. Até breve. Muita gratidão.